Bom, galera, bem-vindo ao 2 Card Combo, nosso canal que a gente criou para poder falar um pouco sobre Yu-Gi-Oh! Estou aqui com o Vitor Rodrigues. Fala galera, que não é o Paulo PRJ. E aí, a gente tem alguns assuntos legais para falar hoje. Acho que vocês viram aqui na minha tela que eu tô falando sobre Yu-Gi-Oh! Gênesis. Bom, para fazer uma breve introdução sobre o Yu-Gi-Oh! Gênesis em si, é um formato novo, foi anunciado tem um mês. E aí, o jeito que você joga esse formato depende de como você constrói o seu deck. O seu deck você precisa construir ele baseado nos pontos que as cartas têm. Então, você pode perceber aqui que tem uma lista de cartas com várias pontuações diferentes. E aí você precisa construir seu deck com até 100 pontos, que é a pontuação padrão, ou terão alguns torneios com pontuação diferente de 100 pontos. Então, por exemplo, se tem uma carta que tem 33 pontos, você usar 3 já tem 99, você tem mais um pontinho para usar entre main, side e extra. Então, isso é uma introdução breve do Yu-Gi-Oh! Gênesis, mas temos outros assuntos aqui para falar, né? Isso, exatamente. A gente pode começar comentando um pouco sobre que foi, como foi recebido, né, o Yu-Gi-Oh! Gênesis, né? Como que você acha que a galera aceitou essa notícia? O pessoal, você acha que mais gente gostou, mais gente não gostou? Por quê? Eu acho que foram opiniões bem divididas, para falar a verdade. Acho que teve gente que gostou bastante, uma novidade dessas e tal, ter um novo estilo de jogo. E teve gente que não gostou nem um pouco. Acho que eu tô incluso, você tá incluso, que a gente não gostou nem um pouco quando foi lançado o Yu-Gi-Oh! Genesis. A gente olhou assim e falou, nossa, que ideia não tão boa, né? Mas conforme foi amadurecendo o tempo, a gente foi mudando um pouco de opinião. Mas o que você achou quando foi lançado o Yu-Gi-Oh! Genesis? Assim, a gente conversou sobre isso e acho que na maioria das pessoas que eu vi, a recepção foi boa. Mas a minha recepção pessoal, mas eu sou um pouquinho enjoado, me senti meio que traído, tá ligado? Porque a gente vê que tem vários problemas no Yu-Gi-Oh! Avançado, né? E o ponto de entrada do Gênesis foi meio que arrumando esses problemas. Problemas que existem há, sei lá, 10 anos, 8 anos, não, 7 anos, vamos forçar a barra, assim. Tá, vou botar assim, quase 6 anos. Acho que a da Manspeaker pra frente. Acho que antes disso o jogo não era tão problemático. É, Apesar de ter começou seus ali na, problemas. na nova Master Rule, né? Pra falar a verdade. Quando É saiu o retorno dos que não foram, né? Quando isso. voltou pra Master Rule atual, né? Eu acho. É, Porque quando. tinha problema também quando era Link, mas assim, quando tinha Link com as restrições de fazer os monstros no extra, na Extra Monster Zone das outras invocações, eu sentia que era um pouquinho menos descontrolado, né? Porque pelo menos aí os problemas tinham que vir tudo do Link, né? Você não tomava muito problema vindo das outras invocações. Era mais fácil de contornar, né? Comercialmente isso era meio ruim, porque tinha gente que gostava de fusão, gostava de ritual, gostava de XYZ, eu incluso. Então, pra quem gostava de jogar com essas mecânicas, ia ficando difícil, porque o jogo ia ficando só link, 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 né? Sim. Mas aí, comentando, né, continuando, o motivo de eu me sentir traído é que, tipo, assim, eles sabem que esse é o problema porque eles começaram o Genesis mexendo em Floodgate, em coisas de combo muito forte, esse tipo de coisa, sendo que eles fazem isso a paz tão lentos no TCG que se fosse mais lento eles estariam andando para trás. Porque tem muito problema e a banlist. E olha que as últimas banlists do TCG foram bem boas. Todas as banlists desse ano foram bem boas nesse sentido. Consertaram, É, eu mexeram em ia muita falar que foi, carta e foi tal. bem recente que eles começaram a hitar a Floodgate de verdade. Começaram hitando o River e Gozen, Deck and Be Only One, A1, uma banlist passada. Antispell, Há muito pouco tempo, é, Antispell A1. aquela Summon Limit foi banido do nada. Ela foi banida? Ou foi A1? Tá banido Tá esse Summon banida? Limit. Nem Eu achei lembrava disso. engraçado. Eu achei que o Antispell seria banido antes, por exemplo. Pois é, cara. E mesmo assim, ainda tem muita Floodgate solta, o que a gente pode perceber na lista do Gênesis, porque eles conseguiram pontuar a maioria das Floodgates. Ainda tem alguns sobrando, né? Porque Yu-Gi-Oh! Aparentemente virou um jogo de Floodgate com o tempo. Mas foi bem recente essa mudança de estratégia deles, né? É. E eu acho que o Gênesis saiu numa época boa, tá ligado? Porque a gente joga bastante o avançado, né? E não tá um formato muito interessante, assim. Ele começou um pouquinho, um pouquinho.
mais agradável, né? Mas eu tenho uma teoria, e a maioria das pessoas enxerga isso também, é que todo começo de formato ele tende a ser melhor do que o formato em si. No caso dos formatos problemáticos, né? Que é porque no início as pessoas ainda não sabem jogar o formato, então quem é um pouquinho melhor pega mais rápido as coisas e aí tem um pouco de vantagem no começo do formato e aí tende a jogadores melhores toparem mais, esse tipo de coisa, né? Conforme vai se desenvolvendo o formato, a galera vai pegando meio que por memória muscular as coisas, né? Então, assim, jogos que você conseguiria roubar de uma pessoa que era um pouquinho pior, não são mais roubáveis no meio do formato. Aí fica no meio, um pouco dependente das mãos que foram compradas, esse tipo de coisa, né? Saindo mais do jogador e indo mais para as cartas, o que é meio ruim para um jogo de cartas. Né? O que você quer que a diferenciação não esteja só nas cartas, também esteja nos jogadores. E uma coisa legal pra caramba do Gênesis, que eu não tinha pensado no começo, obviamente você refletia sobre isso, né? Mas não imaginava que ia ser tão impactante. É que o deck building vai receber o maior foco. O Gênesis vai ser um jogo de deck building. Vai. Porque no Yu-Gi-Oh! Atual, o jogo estava muito focado no gameplay, já que o deck building estava muito parecido pelas necessidades do jogo, né? Você tinha que ter lá sua quantidade de engine, porque todos os decks são muito consistentes, então você não pode nem pensar em passar perto de brincar para jogar com algo mais forte, não tem como. Uma quantidade lá de techs e uma quantidade de bricks, né? Que são cartas que você precisa para poder usar as cartas fortes do jogo, porque agora não vem mais sem. As engines fortes, né? Tipo o Mitsurugi, o K9, o Yumi do jogo atual, carregam os bricks delas e aí você mistura duas engines dessas para ter força o suficiente e aí soma o brick das duas e proporciona uma experiência bem desagradável, porque tem o cara que compra o brick e o cara que compra as cartas que os bricks exigem, entendeu? Sim, Então, mais uma vez, exatamente. vai pro lance do que é comprado, né? Vai um pouco puxado mais pra variância, até porque hoje em dia tá mais puxado para quem começa, né? Pra falar a verdade. Então, você precisa ter um engine bastante forte começando, porque conforme o tempo vai passando, conforme o formato vai avançando, igual você falou, a gente não tem tanta diferença de skill assim entre os jogadores. Os jogadores começam a jogar melhor, e aí essa diferença de skill diminui um pouco. Então, os decks acabam A sendo mais diferença de skill focados que no. você fala. A diferença de skill que você fala é tipo assim, no resultado do jogo, né? Ainda existe a diferença de skill, mas às Isso, vezes no resultado os do jogo. erros não influenciam Isso, mais tanto em derrotas como no começo. exatamente. Tipo, os decks são tão fortes que às vezes você errando combo ali ou aqui, errando uma interação aqui ou ali, você tem tanta interação que você tem mais interação do que carta na mão do oponente, geralmente. Então, os Uhum. decks Go e First são muito fortes hoje em dia. Então, Isso é uma coisa que o Yu-Gi-Oh! Tá melhorando. Então, por exemplo, assim, o Yumi, o Dracotei. O Dracotei nem tanto, né? Mas assim, tá, tá numa pegada de ter muitas interações, mas umas interações um pouco mais fracas, né? O Dracoteio tem interação fraca e interação forte. O que eu chamo de interação fraca e interação forte? Normalmente é coisas que negam. Que normalmente uma carta que nega, ela leva uma carta inteira da mão do oponente, Neg né? Destroy, Então, principalmente. esse cenário que você falou do mais interações que carta, quando é uma interação que nega, geralmente dá ruim, porque aí não tem o que fazer. O cara, se Isso. ativa uma carta, o cara nega, se ativa outra, o cara nega. Quando um destrói, um volta pra mão, às vezes com a combinação de duas cartas, passa por cima de três interações, né? Quando são interações que eu chamo de atrasadas, que são interações trigger, por exemplo, era o Labyrinth, que a menina lá que destruía a carta da mão ou do campo, o Yumi, quando você A renasce Izuna. o A Hulk Izuna da também. vida. A Izuna já é quick, né? Não, não é bem. Tipo assim, ela tem um trigger para atingir, mas aí você usa ela na hora que melhor lhe convir, né? Mas ela é meio Mas atrasada ainda assim. isso, às vezes, no quesito de atrasado que você tem razão, porque como ela precisa de alguma coisa para você poder usar, também como hand trap. E a Izuna, ela me, me coloca um fato que eu acho que tá piorando o avançado, que no início eu achei que ia ser uma coisa muito boa pro avançado, que é as hand traps de Engine, né? Inicialmente eu achei, nossa, que bom, porque aí você vai ter, na sua Engine já vai ter uma quantidade de hand trap, e com isso você precisa usar menos, então aumenta, você vai ter uma chance melhor sendo segundo, né?
E na verdade o que aconteceu é que você tem que usar menos hand traps, que são só hand traps, e as suas hand traps também fazem parte da sua jogada, então o seu deck fica mais forte ainda going first. Que uma carta que seria uma hand trap morta é uma engine que pode fazer você jogar ou aumentar a sua jogada. Aí pune quem te dá hand trap, né? No caso da Izuna em específico. No caso da Izuna e do todo o archetype do K9 É. tipo o jeito que você tem de ganhar é aliando algumas hand traps com board breaker. Aí o K9 já pune as hand traps, o Yumi quase não toma, né? O Dracoteio quase não toma cartas, né, basicamente. Sim. Porque as cartas não funcionam com ele. Então fica bem complicado essa questão de que antigamente você tinha que alinhar algumas techs para ganhar, agora você tem que alinhar essas techs num nível de probabilidade muito menor de acontecer esse alinhamento, né? Fica Sim. mais difícil. Isso tudo culmina no estado do avançado hoje, que é isso, cara. Você começa, você já tá com uma vantagem enorme. Você vai segundo, você já tá com uma desvantagem enorme, porque sua engine tem que ser boa o suficiente para quebrar campo, que geralmente não é. Suas techs tem que ser boas o suficiente para parar o oponente, que geralmente não são todas, são poucas techs que fazem isso. E você já tem bricks envolvidos dentro do seu deck, da sua engine. Então você tem chance de comprar brick, você tem chance de comprar tech que não faz nada, você tem chance de comprar uma tech ruim para a carta X do oponente, tech boa para a carta Y do oponente. Então, por exemplo, no Yumi, se o cara abrir de engage, você pode dar um draw e ter um valor legal. Se o cara abrir de Schooled, você leva o draw para casa, né? Algo assim. É, a questão muito dessa questão. Antigamente você usava poucas hand traps, né? 9, 12 e tal. Mas assim, todas as hand traps que você usava tendiam Fazia a alguma funcionar coisa. contra a engine do cara, entendeu? Isso. Aí agora é assim, você usa uma Ogre, mas a Ogre pega 3 cartas da engine do cara. 6 cartas da engine do cara. A Isso. Belly é um grande exemplo disso. Por exemplo, contra a engine de Mitsurugi lá. Você começa, você é segundo, ela pode parar uma Prayers, pode parar uma carta voltando, Grave. Aí você é primeiro, não Contra o faz nada. Dracoteio também. Aí você é primeiro, o cara dá o hijack do deck e não adianta. O Dracoteio, você morre antes de você poder ativar uma Belly, por exemplo. Esse foi um exemplo meio ruim, né? Porque eu estou falando coisas que favorecem o Go in Second, mas se aplica também para quando você é segundo com essas hand traps, que uma hora funciona contra o deck, outra hora não. Contra alguma carta específica ela é muito boa, contra outra carta não é tão boa, né? Infelizmente a gente gosta muito de avançado, eu percebi, porque não era para falar desse tanto de avançado e a gente falou muito. Voltando para o Gênesis, né? A gente entrou nesse assunto do avançado por causa do deck building do Gênesis, né? Que no avançado está sendo. Eu sinto que, obviamente, sempre vai ter deck diferente, sempre vai ter novas abordagens, mas parece que tem um tempo no avançado que a abordagem é quase sempre a mesma, né? No Gênesis, não. Pelas as pontua... O que acontece no avançado? As não engine são na maioria das vezes, A3 ou A1, e aí você simplesmente, se uma carta for boa, você usa quantas cartas você quiser dessa carta, sem se preocupar na hora do deck building, né? Você basta atender lá a sua proporção. Eu tenho meu deck tem que ter 15 starters para ter 60% de chance de abrir 2 starters, pelo menos. Beleza, tu pega todos os starters disponíveis. E isso inclui as cartas novas que vão ser lançadas de Engine e também os buscadores. Eu tenho que botar 18 hand traps para eu ter 60 e para eu ter 70% de comprar duas contra o segundo. Aí você pega todas as hand traps boas, aí começa as hand traps que funcionam só com alguma carta do cara, você coloca também para dar o seu número total. No Genesis não vai ser isso, porque as techs e as cartas de consistências de engines, além das próprias engines, também são restritas, né? Então, lembra muito do Duel Links, que você tinha que brigar entre uma tech e uma carta de engine. Uma engine forte no Duel Links não pode usar uma tech forte. Eu acho que o Genesis tem bastante essa pegada também, o que é uma coisa boa em alguns aspectos, coisa ruim Sim. em alguns outros que a gente vai falar depois. E tem outra coisa também, que no início do Gênesis, como a gente tá agora, tem um mês só de jogo, a gente tem um formato muito diverso ainda. Então você não sabe muito bem qual tech é boa contra o que tech que eu devo usar no meu deck para pegar a maioria dos decks, até porque tem 20, 30 decks sendo jogados. Não exatamente viáveis, mas sendo jogados existem 20, 30 decks diferentes. Então eu tenho jogado um pouco no DB e cada match é um deck diferente do outro.
E aí você não sabe direito que tech que vai funcionar. E isso acaba piorando um pouco o uso das hand traps, na minha opinião. Porque as hand traps elas costumam ser algo bem específico, né? Por exemplo, é, a Ashe é uma das hand traps mais genéricas, por isso que ela é tão boa, porque ela pega dois efeitos diferentes principais, que é adicionar e special do deck. Mas algumas outras hand traps são mais específicas, tipo o Veiler é muito específico, nega um monstro no campo. Se o cara ativa um monstro na mão, você não pega. Se o cara ativa um monstro no grave, você não pega. Se o cara ativa um spell, você não pega. Então acaba sendo uma hand trap muito específica. E para um formato aberto como esse, não é muito legal você usar cartas específicas. Então acaba que a filosofia do Gênesis em si, junto com o formato diverso, faz com que no começo as pessoas usem mais board breakers do que hand trap. Porque o board breaker, ele, por exemplo, o Dark Hole No More, ele pega o campo inteiro do cara, independente do que tá lá. E geralmente a gente joga com monstros, fazendo board, end board que envolvam monstros. Então o Dark Hole No More tem a chance maior de ser bom contra um board do que uma hand trap específica. Aí, eu acho É que eu tô aquela questão, sentindo né, isso, né? é aquela questão da a hand trap, ela tem que ser boa contra o tal deck e ela tem que ser suficiente para parar o cara ou diminuir o O teto, né? teto, senão você rasga uma carta. Muitos dos decks, quando você dá uma hand trap e o cara tem o extender, não adianta nada, entendeu? E isso Sim, é a maioria do Yu-Gi-Oh, né? isso. São poucos que não que tem esse choke point, né? E quando tem esse choke point é uma coisa boa pro jogo, igual na época do Heisel sem o Mitsurugi, né? Que você negar o dual drive de fato Fazia alguma impedia coisa. uma interação de ocorrer. Você negar o dual drive significa que ele não compraria uma carta ou que ele não que ele não negaria um efeito de monstro com campo, né? Isso aí ia acontecer independente de quantas cartas o da Engine o oponente tivesse, né? Sim, exatamente. Então isso é um pouco do que está acontecendo no Gênesis agora no começo. E isso é importante pro deck building, porque é, a galera primeiro precisa escolher que tipo de tech que eu vou usar. Vou usar Hand Trap? Vou usar Board Breaker? Beleza. Das techs, ele tem que escolher primeiro a engine, claro. Ele tem que ver quantos pontos a engine dele deu. E de acordo com a pontuação que sobrou, ele vai ver as techs dele. E aí ele vai escolher entre Hand Trap e Board Breaker. Então tem um pouquinho de espaço pro deck building aí. E isso muda de acordo com conforme o formato for evoluindo. Conforme a gente vai tendo decks novos, pontuações novas, isso pode mudar bastante. E como a filosofia do Gênesis é de alterar as pontuações de 4 a 6 semanas, então eu acredito que isso aconteça com frequência mais rápida, o formato mudar, né? Do que no É, avançado. e o legal dessa parte do deck building que você falou é que você pode trocar um pelo outro também. Você pode deixar de usar uma carta de Engine forte para usar uma tech forte, ou considerar sua Engine forte o suficiente e usar menos tech para poder usar mais cartas de Engine. Porque muitas Exatamente. vezes, quando você tem uma Engine forte, a tech te atrapalha, né? Porque a Sim, tech ela lida com uma coisa ou outra, mas se fosse uma combinação de Engine, talvez lidasse com mais cartas do que a tech em si lidou, né? sim, sim, com certeza. Então, Tá bom. daí a gente tem um pouquinho. Opa, deixa eu abrir o DB aqui de novo. A gente tem um pouquinho a falar sobre algumas cartas no DB. Então, aqui a gente tem umas cartinhas que a gente separou e a gente queria falar um pouco sobre elas. Se quiser começar aí? Ah, tá. Primeiramente, todos esses monstros amarelos aí eu acho que deveriam ser banidos. É brincadeira. Só estão aí para separar meio que as categorias e ficar mais fácil de lembrar o que é para falar sobre cada coisa. Basicamente, tem três tipos de opiniões, né, sobre as cartas. Né? Não tem como fugir desses três tipos. E quais são? A carta está com pontuação boa, a carta está com a pontuação que deveria aumentar e a carta que está com a pontuação que deveria diminuir. Né? A gente vai evitar falar muito sobre carta específica de arquétipo, que o arquétipo não está muito visado e aí deveria diminuir para o arquétipo ser mais visado. Tal. A gente vai focar em coisas que estão sendo mais visadas e deveriam diminuir, e as cartas e deveriam aumentar, né?
E as cartas que deveriam diminuir, a gente vai falar mais sobre não engine, né? Tech cards. Por exemplo, eu não vou falar, apesar que eu vou fazer meu choro aqui, que o Labyrinth tem 3 cartas da 33. Não vou falar disso, apesar de já ter falado, né? Não vou comentar sobre a arbitragem depois de ter comentado. Enfim, caiu aí o negócio. O DB caiu aqui. Eu tô abrindo de novo. Tá. Mas aí, na primeira categoria de cartas. O DB está me atrapalhando. E... que beleza. O pior é que a gente nem printou aquele negócio, né? Digo. Aí, pronto. Tá, voltou. Vou printar aqui por via azul. A primeira categoria de cartas que a gente pegou, né? Foi algumas cartas de consistência, né? Da banlist. Observem que as cartas que estão aparecendo na tela não necessariamente são as cartas que são mexidas. Podem ser as cartas que a gente vai usar para comparação, né? É sempre importante lembrar que para comparar, você não pode comparar, tal carta é melhor do que essa. Você tem que comparar a facilidade que a carta é acessável, quantas vezes você pode fazer a carta por turno, qual o impacto da carta, quais decks usam, né? Então, assim, tem que sempre tentar levar em consideração mais do fator de fulano é melhor do que ciclano, né? Para falar sobre isso, eu coloquei essas 4 cartas iniciais aí, né? O Reinforcement of the Army, Tank, o Pot of Greed e o Pot of Desires. Basicamente, eu coloquei essas cartas aí porque são cartas de consistências, né? O Pot of Greed, para mim, ele e o Graceful Charity são o grande marketing desse formato, que é todas as cartas podem ser usadas, né? Então você vai poder jogar com cartas que são banidas no TCG. E eu sou meio contra, basicamente, esse tipo de marketing. Eu acho legal essa iniciativa, mas eu acho que não deveria ser válido para todas as cartas. Por mim, existiriam cartas que são banidas. Mas, como aparentemente, pelo menos pro início, não é o intuito deles, né? A gente pode falar sobre isso. Apesar de que tem umas cartas a 100 aí que são de main deck não buscáveis, que provavelmente estão basicamente banidas, né? Ninguém vai usar, não. Sim. As que tem 100 pontos de extra deck, talvez use. Sem enrolar mais, igual já enrolei muito, basicamente eu acho que essas cartas que estão aí, com exceção do Pot of Greed, elas poderiam diminuir. Por quê? O Reinforcement e o Tank. O Reinforcement, eu acho que ele é uma carta mais forte que o Tank no geral, porque ele é um spell normal, a Tank é um spell contínuo, então você pode interromper uma buscada de Tank sem necessariamente negá-la. Um formato que as techs são meio pontuadas, os removals de Spell Trap são todos de graça, se não me engano. Mystical, Typhon, Mystical, Typhon Trap, o Cosmic, o Twin Twister, né? Então, assim, eu acho que o Tank pode dar uma diminuída demasiado nisso aí. Não sei quanto. Talvez 30? 25? Eu acho que 25 era uma boa, né? Porque essas cartas, elas têm que... Se você for usar elas para melhorar a consistência do seu deck, eu acho que não é uma carta dessas que vai resolver sua vida, entendeu? É que se você teve que abrir mão de pontuação, e é uma pontuação grande, né? Então, por exemplo, se você tá usando um ataque de 20 pontos, um ataque de 20 pontos significa você não usar um Zeus, por exemplo. Uma carta forte de extra deck, para você poder usar isso. Ou não usar 3 hand traps. É bem impactante uma carta de 20 pontos a ponto de você falar, não, eu quero usar essa carta só por questão de consistência, né? Então eu acho que a Tank poderia ser uns 20, 25, quem sabe. O Reinforcement é um pouco mais forte. Eu acho que ele poderia ficar na categoria lá do Terraform, 33, né? Se o cara quiser usar 3 Reinforcement, ele pode usar. Vai lá, vai que é sua. Mas aí você abre mão de todas as techs. Ah, quer usar 2 Reinforcement? Beleza, fica um pouquinho pesado. O Reinforcement, eu vou falar dele porque ele é uma carta muito boa, né? Ele não é uma vez por turno, igual a Tank, por exemplo. Então talvez 33 ainda seja pouco pra ele, né? Porque, por exemplo, o Terraform normalmente ele não é uma vez por turno, mas ele tende a buscar um campo só. Ou, tipo assim, no deck que você usa, acaba que ele busca só um campo. Então, meio que abrir 2 Terraform, como a maioria dos campos bons são os per turn, você abre uma redundância. O Rota não. O Rota pode buscar vários monstros bons diferentes. Então, talvez 35 pro Rota, né? O cara quer usar 2 Rota? Pode usar. Paga 70, né? Aí você sobra 30 de não-age. Acho uma coisa tem um ponto interessante possível nisso aí também, que tem algumas cartas que são muito atreladas a arquétipos. Por exemplo, hoje em dia, você vê a Tank, você pensa no Luna Knight direto. Então às vezes você pensa, foi pra nerfar o Luna Knight. Beleza, então pontua o Luna Knight.
diminui um pouco a pontuação do tank e pontua algumas cartinhas do Lunalight. Então é um jeito de E nem nerfar um precisa, deck nem precisa ser específico. muito, entendeu? Pode ser uma carta de botar uma carta 3, sei lá, entendeu? Aí já Isso. complica usar. Põe Carta uma 3 cartinha e 3, outra 2 tank, entendeu? 5. E aí essas pontuações vão somando muito rápido, ainda mais se você usar 3 É. cópias das cartas, né? Não, é de 3 em 3, você não consegue usar 3 Dark Rune, que é basicamente o meu dilema. Acho que eu não consegui botar em nenhum deck ainda. 3 Dark Rune. É 1, 2, nenhum, mas 3 eu acho que eu nunca consegui encaixar. E é uma carta É, de 3. exatamente. Enfim, passando essas duas cartas, o Desires eu coloquei porque, na minha opinião, ele é mais prejudicado pela pontuação do que essas outras duas. Vou abrir meu parênteses aqui para meio que descredibilizar a minha opinião. Só para vocês entenderem de onde que eu parto. Eu tenho assistido bastante, joguei um torneiozinho ou outro, semanal assim, dei uma brincadinha online. Obviamente, tem pouco tempo, pouco jogo. Posso falar uma besteira completamente absurda, mas é uma besteira que baseada em observação e um pouquinho de teoria de matemática, né? Tanto de probabilidade de comprar as cartas, quanto probabilidade de você. É, probabilidade não, quanto soma total dos pontos, né? No final do seu deck. 20 pontos, igual eu falei, 20 pontos é um Zeus. Eu gosto muito dos Zeus. Obviamente, isso aí vai contra o que eu acabei de falar, que é não comparar carta por carta. Mas eu gosto de comparar o impacto das cartas, né? O Zeus, ele muda a qualidade do seu deck, por exemplo. Porque ele é uma carta que fica no seu extra, você acessa ele a hora que você quiser, basicamente, com a sua engine. É, E é uma carta que vira o jogo. é. O Desire seria uma carta que pode virar o jogo, mas não é uma carta que você acessa a todo momento. E, para piorar, o Grid, que é o Desire muito melhorado, tá com uma pontuação muito próxima dele. Né? Então, assim, vários decks que querem usar a engine de compra usam o Grid, não usam o Desires. E o Desires ainda tem um contraponto em todo o Gênesis, né? O Gênesis é anti-Desires, porque cartas boas têm pontuação. Muitas vezes você não consegue usar múltiplas cópias delas. O que você fazia para poder usar o Desires no avançado era triplicar as coisas do seu deck, duplicar as cartas importantes. O Desires no Gênesis vai custar muito mais do que no avançado, porque além de duplicar o espaço no seu deck, então tipo, você pega uma carta ruim e multiplica ela por 2. As cartas boas tem que ser 3, obviamente. Além de custar esse espaço adicional que você tem que colocar no deck, às vezes você não tem pontuação adicional para poder usar o Desires. Então eu acho que o Desires podia ir a 15, talvez até 10, né? E isso comparando com o Extravagância, que a gente vai falar depois, que no momento está zerado, e ele exige um custo de oportunidade muito menor do que o Desires. Apesar de que a própria Konami já falou que vai mexer nele, por isso que a gente não vai tocar muito no fato, a gente só vai deixar ele aqui para não falar no final assim, da thumbnail. Ia lá os caras esqueceram do Desires, do Extravagância. Extravagância. Então eu acho que o Desires podia ir a 13, 12, 10, sei lá. Acho que não seria um problema e eu acho que a carta veria jogo, né? Porque do jeito que tá com essa pontuação, eu acho que simplesmente não vai. Ninguém vai usar essa carta. O que é uma pena. Eu gostava bastante da época que o Desires era usado no. Sim, sim. E aí a gente tem também outra categoria de cartas aqui, que são hand traps específicas, né? Quer falar um pouquinho sobre elas? Tá, podemos falar assim. Basicamente, tá separado por categoria, né? Aí na imagem. O Nibiru, o Droll e o Fualos. Na verdade, eu acho que o Nibiru tá errado. Mas eu acho que o Droll e o Fualos, eles têm. O Droll, o Fualos e eu acho que a Belly. Eu acho que eles estão numa pontuação interessante, que pode até ser mantida. Porque quando você vai usar um trio dessas cartas, já dá 15 pontos. No caso, o Fualos dá 21, né? E são cartas que. A Belly ela é mais específica, mas ela funciona contra alguns decks, ela é tipo uma Ashe. Ela tem um impacto parecido com a Ashe. Ou seja, é um impacto bem forte. Uma carta um pouco versátil, assim, nas trocas do 1 para 1. Ela desliga muitas interações. Então eu acho que a pontuação dela tá razoável. Apesar que, se fosse a minha wishlist, eu diminuiria a Belly, porque tem a questão de ser uma hand trap, você não troca 1 para 1 muitas das vezes. Apesar da Belly ser quase Ashe, e às vezes trocar 1 para 1, trocar 2 para 1, pode acontecer. O Draw. O Draw é uma carta que, se o jogo tá bom, o Draw podia ser de graça, que ninguém usaria.
Eu acho que Exatamente. o avançado, eu acho que o Gênesis ainda não tá nesse papo aí de o jogo tá bom o suficiente pra ninguém sequer cogitar o draw. Eu acho que muitos decks aí, board breakers não resolvem eles, e você ter um draw coloca alguma chance real de você ganhar um jogo sendo segundo, é, principalmente porque uma ideia do Gênesis é decks mais fracos poderem usar cartas melhores, né? Então, você poder usar um draw porque você tá com a engine fraca e seu oponente com a engine forte, talvez seja uma coisa válida. Porém, eu não acharia um absurdo o draw ir pra 7 igual o Fualas. Eu vejo os dois com impacto muito parecido. O Purulha, ele é 10, se não me engano, não tá aí na lista. Mas é porque eu acho que Sim. ele tá onde ele deveria estar mesmo. Ele é uma carta muito boa, ele é melhor do que o Fualas, eu acho, né, contra a maioria dos decks. Então, eu acho que ele tá justo, assim, pra ser Eu só pra acho que quem o tem uma Purulha tá engine certo. mais fraca mesmo. Sim. O draw eu acho um pouco estranho. Eu ainda não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre o draw ainda. Eu joguei um pouco no DB e alguns decks sofrem muito pro draw, outros decks não sofrem nada. Então eu não sei sobre a pontuação, se ela tem que subir, baixar acho que não, mas se ela tem que manter ou subir, porque o draw, se você for não comparando carta, mas já comparando, se a gente pegar o impacto do Ambel e o impacto do draw, os dois têm a mesma pontuação, o draw quando é bom, ele é muito bom. E aí o impacto dele é maior do que uma Belly. A Belly quando é boa, ela é muito boa também, mas o draw tem esse efeito lingering que dura o resto do turno. Então quando o impacto dele é bom, é muito bom. E aí ele é uma hand trap que é mais forte do que a Belly quando ele funciona. Mas também quando não funciona não acontece nada, ele fica na sua mão. Então eu ainda não sei se a pontuação tem que subir ou se manter. Mas muita gente está pedindo para aumentar a pontuação do draw. Mas eu também não sei sobre isso. Igual você falou, quando o formato tá bom, a galera não precisa do draw. Se a galera tá precisando do draw, é porque o formato não tá perfeito ainda, né? Isso. Aí, igual eu falei, pela minha opinião, o draw estaria numa posição boa. 5 pontos, né? Você tem que pagar 15, né? Você 15% do seu budget. O, talvez pudesse aumentar para 7. Eu acho justo, assim, Eu acho que pra 7 perto do fica. Flávio. Eu acho que são cartas da mesma magnitude, né? Isso, Agora, exatamente. se você comparar que o Veiler e a Morner são 7 igual o Fualos, maior do Não, que o Draw, não faz o menor cara, sentido. a Morden Aí pra mim isso não faz o menor sentido. entra na categoria de que deveria baixar, né? O Veiler, ele. A maioria dos monstros bons, assim, no Yu-Gi-Oh! São efeitos de normal soma, né? O, o Veiler é uma carta que pega essas cartas, né? Então te dá uma chance de ser. Pelo menos você não perder só porque o cara tem o starter e o starter faz 10 interação sozinha. Pelo menos obriga o cara a ter o extend. Não tem essa possibilidade no Genesis. Ele é muito caro para ser usado. É melhor você tentar a sorte lá com algum board breaker e aceitar, porque 7 pontos vai muito espaço. E pelas Zenguines você acaba nem conseguindo usar 21 pontos. Como que você vai usar um Vader, por exemplo? Sendo que você pode usar 3 draw e usar mais uma carta além disso, né? Em vez Sim. de usar 3 verdes, você pode usar 3 Fualos, né? Não tem muito É sentido. Então essa é uma quase. carta que eu. O Veiler é Pode falar. quase a soma do Draw e o Dark Hole junto. Então você vê o Pois é, eu impacto. não tinha pensado nisso, né? É quase o Draw e o Dark Hole junto. Então é meio E, complicado você e, a, gastar isso tudo. e a Morner ainda é pior, porque, tipo assim, ela só pega Special Summon. Então, contra muitos decks, já foi pro caralho o jogo, na hora que você pode ativar a Morner. Ela custar 7 é um absurdo. Ainda mais porque se fosse, por exemplo, tem um negócio da regra de tempo, aí ela dá burn, não sei o quê, mas nem isso não tem mais. É, Então, pra mim, a Morner é uma carta que tinha que ser 0. E eu acho que não seria usada ainda. eu Seria também acho. algum outro deck e tal, mas eu acho que ela deveria ser 0. Eu acho que ela não deveria ter pontuação. Porque, assim, não tem negação de efeito genérica. Tem banir do Grave, é, negar efeito do Grave, né, que é o Meister e tal, tem lanceia, de graça, mas, assim, não tem nenhuma negação de efeito. E a Morne seria uma negação de efeito de monstro Special Summon, né? Então, assim, mais específica. Eu acho que poderia ser 0. Não tem problema. Tem que ser pontuado. Põe 2. Ninguém vai usar 2. Mas a 0 talvez não use também. Mas 7 é inaceitável, né? A Morner não tá nem perto do Fualos. Não tem comparação. Nem no Apesar do avançado ela Fualos chega a ter. entrar em decks.
Isso, apesar do Falo não ser tão bom igual ele é no avançado, nesse formato, né, e tal, não tem como, cara, a Mor ter essa pontuação. A Ogre, eu acho que é uma carta que talvez esteja na pontuação certa, talvez não. Eu coloco ela eu acho que ela tá meio alta, podia ser uns 3, porque ela é uma carta interessante, porque você compra ela de sexta e ela pode meio que ser um board breaker contra algum engine. Então, eu acho que devia ser uma carta que o uso é incentivado, né? E a 5 ela é muito cara, porque, por exemplo, quando ela é boa, ela é quase o nível da Belly, às vezes. Assim. Lógico, tem milhões de exceções, mas pela experiência no avançado, a Ogre tende a ser pior do que a Belly na maioria dos formatos, né? Então, assim, eu acho que a pontuação das duas ser igual não atrai muito você a usar essa carta, né? Aceito ela a 5, não acho que tem problema, mas depois eu vou falar um pouquinho. Eu acho que a matemática das techs nesse jogo ainda estão ruins, porque a ideia de liberar tech e pontuar, liberar e pontuar, é para você pegar decks de engine melhor, usar techs piores. Decks de engine pior, usar techs melhores. Do jeito que tá, você simplesmente não pode usar as techs melhores nem nos decks que a engine é ruim, né? Tipo, se seu, pra uma line-up de hand trap funcionar, você deveria usar pelo menos umas 9. É muito difícil usar 9 hand trap com a hand trap mais barata custando 5. Né? Das que pode funcionar. Mas o ideal seria você usar umas 12. Não dá. Board Breaker, a mesma coisa. Tem um ou outro Board Breaker que é muito barato, mas depois disso, explode o preço. Então, assim, os decks que tem a engine alta, quase não usa. Dá pra usar 3 tech. E isso não ajuda pra você ser segundo, entendeu? Porque os combos ainda são fortes. Apesar do formato ser lento, uma carta de normal summon, por exemplo, já faz muita coisa. Tem vários decks que são desse estilo. E não à toa são os decks que vão se destacando, né? Tem o Odion, né? Que é o deck do Man of the Mask. O Odion, Vanquish. O Vanquish. O Vanquish é até um deck de combo, né? Um pouquinho mais evoluído. Mas, por exemplo, o Dracoteio, o K9, o próprio. Tem o Archmage também, que são. Existem vários decks que eles são paráveis por uma, duas hand traps, né? Mas são quase impossível de quebrar o campo, porque fazem tanta vantagem que você às vezes você mata o campo, mas você não segura a bola. Ou então você nem consegue passar perto, né? Tem interações muito fortes. Enfim, as techs eu acho que a Konami mandou muito bem na maioria das pontuações, mas tem alguns arquétipos que esqueceram, né? Ou acharam que não era relevante. Tem algumas floodgates que ficaram para trás também, apesar de terem pontuado 95% das floodgates. Foi só coisa que é porque jogador de Yu-Gi-Oh! Gosta muito de floodgate que já acharam, né? E assim, várias dessas floodgates que eles não pontuaram, eu acho que era fácil de resolver. Era 2 pontos em cada uma, porque são as floodgates de side específica pra caramba. Então, assim, teria que ser pra decks um pouquinho piores pra usar mesmo. Então, quando a carta vai no side, já é. Qualquer pontuação nela, mesmo que seja baixa, já é meio. Já desincentiva muito. Um pouco. E isso aí é o que atinge o Nibiru, por exemplo. Eu acho que o Nibiru, a 10 pontos, eu acho que ele tá meio caro. Eu acho que talvez ele pudesse baixar 7. Eu acho que ele pode ter um impacto semelhante ao Fualos, por exemplo. Só que a 10 vai ser muito difícil você usar, porque, por exemplo, contra muitos decks, você nem consegue ativar o Nibiru. Então, assim, se você pôr ele no main deck, ele tem uma chance alta de ser uma carta sem utilização. Então, assim, provavelmente, a maior parte das vezes, ele vai tender a ser usado no side, né? E pra Pelo uma menos se a carta de ideia do side é muito Gênesis cara. for se a ideia do Gênesis for manter decks de controle de como, por exemplo, o Odion é um deck mais fraco, você não vai dar o Nibiru. Aí o Crystron, quando você dá o Nibiru, já é, sei lá, esse tipo de deck. O Archmage, o Nibiru é bom, aí não sei o que. Tem o Radiant Ele Typhoon varia, também que faz pouco, então não toma o Nibiru. sei lá, o Generate, essa questão dele fazer pouco, ou ele é muito bom numa match, ou ele é muito ruim, meio que acaba jogando ele pro side, né? E isso, pra uma carta custar 7 no side, já é difícil usar 3 cartas que custam 7 no seu side. É muito difícil justificar isso. Imagina 10, entendeu? Por exemplo, tanto é que os decks que acabam usando o Nibiru são os decks que meio que precisam dele na engine, né? Que é tipo, o Odion precisa de ter level
11 ou level 10, eu não lembro qual que é a restrição, pra banir pra poder invocar o monstro lá, entendeu? Aí acaba usando Nibiru, porque tem uma carta boa nisso, e é um engine completamente de graça. O meu maior ponto com as pontuações de Tex é que, tipo, nem as engines de graça conseguem usar uma quantidade de Tex boas e suficientes para funcionar, né? Então, eu acho que eles começaram bem com essa questão de pontuar as Tex, mas eles acho que eles jogaram um pouquinho alto demais algumas techs e um pouquinho baixo outras que a gente vai falar depois. O shifter aí que vai pro caralho mesmo. O shifter tem que aumentar. Ele tá barato ainda. Eu já O ia shifter falar, tem que ser cara. 20, 30. É um floodgate. Opa, é um floodgate em forma de hand trap. É melhor do que o Floodgate. Exatamente. A maioria dos jogos você toma o shifter, você perde. Depende muito do deck que você tá, mas são pouquíssimos decks que jogam pra cima do shifter. Você tem aí hoje em dia o Vanquish usando o shifter se quiser. Você tem o Exorcista usando o shifter se quiser. E é isso. O resto dos decks costumam sofrer bastante o shifter. E. Não, e aí o shifter ele é bom nas matches lá, que é tipo quase todas. E aí o cara que tá de Odeon lá, aí é ruim pra ele. Aí beleza, tem uma match ruim. Mas assim, na match que ela é boa, ela não é boa igual às vezes dá uma Ashe no cara e ele para, e depois ele joga no seu turno, ou ele volta. Se dá o shifter, o formato é rápido, ele não é um formato lento. Se fosse um formato lento, o shifter, o draw seriam cartas a menos que você ativa para ganhar um tempo no jogo. Nesse formato, você dá o shifter e o cara morre na volta, na maioria dos decks. Sim. Isso não pode existir, né? Ainda mais porque não existe nem out. Você não pode nem dar sorte de comprar um out pro shifter. E nem tem como você pôr Khaled no seu deck, porque a Khaled Não, não tem é como. muito cara pra você pôr. E com Não, pouco upside. A Khaled o custa cross-out 20, é né? pontuado pra você ter. É, Não que eu goste dessa dinâmica de super trunfo, de tem o shifter e fulano tem o cross-out. esse minigame é horrível, Khaled barra hand trap, mas assim, se Eu, você quisesse ter counterplay, nem a counterplay você consegue ter. mas o certo é bem fácil você comparar. Olha o Dueler. O Dueler, se eu não me engano, é 100 pontos. É 100 pontos. Isso. Mano, o Dueler e o Shifter são quase a mesma carta. A diferença é que o Dueler você só toma quando você é segundo. E de deck faz um 4, né? Obviamente o Shifter é de decks que conseguem usar Shifter. Mas, cara, é muito pior tomar um Shifter do que tomar um Dueler. É verdade. Isso eu concordo. Então, Shifter, subir pontos. Vou deixar aqui por último. Tá. Aí a gente pode ir agora para os board breakers. Agora sim chegamos nos board breakers. E aí tem duas categorias diferentes de board breakers que vocês podem perceber aqui. Tem board breakers que são pontuados e tem board breakers que não são pontuados. E aí a gente vai falar um pouco primeiro dos que são pontuados, principalmente da Evening. Aí um exemplo de board breaker bom que você poderia usar, que seria bom contra qualquer deck, é Book of Eclipse poderia ser bom contra qualquer deck, se você enfrentar muitos decks de combo. O Dark Hole não muito, porque tem muitos decks que flutuam e etc, mas tá ali pareado com o Book of Eclipse. E o Dark Hole No More seria o melhor de todos, né? Convenhamos, ele nega tudo, não tem chance do cara responder. E eu acho que um close second seria a Evening, porque a Evening resolve muitos boards. A única coisa que você não consegue ativar Evening, Book of Eclipse e Dark Hole contra é decks que tem negate genérico. O que não é tão popular no formato do Genesis, nem no avançado hoje em dia é tão popular um negate genérico. Então a Evening num formato. E são bem pontuados. Isso é uma coisa importante. Os negates genéricos são não só genéricos, como de archetype, na maioria das vezes, acabam sendo pontuados. Então, assim, Isso. não tem muita defesa para uma Evelyn, por exemplo. Exatamente. Mas aí talvez entra naquele ponto. E a pontuação da Evelyn? Será se compensa gastar 30 pontos na Evelyn? Porque, tipo, 30 pontos, cara, é 30% do seu budget. É 3 cartas de 40 que você está gastando 30 pontos. E, por exemplo, se você comparar com algumas outras cartas pontuadas, você tá usando a Evelyn no lugar de Draw e Dark Roller e mais alguma coisa, eu acho meio pegado a Evelyn você gastar 30 pontos só nela, né? Você acha que deveria diminuir a Evelyn? Acho que para um set, porque a Evelyn coloca em xeque os decks de combo e em troca pelo Battle Phase do cara, né? Então, eu acho que 10 é muito, a ponto de que a galera não usa Evelyn. 7
eu acho que ficaria ok, a galera começaria a usar. Abaixo disso, eu acho que não tem condições pra Evelyn, não. Acho que É, já fica muito barato. eu não tinha pensado nisso, não. Eu vou falar pra você que o Evelyn, o Eclipse e o Dark Hole eu acho que estariam numa pontuação boa. O Dark Hole talvez podia ser dois, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas. Ou um só pra ser pontuado mesmo, pra não deixar ninguém abusar dele. Mas, tipo assim, você usar uma carta boa, que é um board breaker, e usar uma carta safada de 100. Mas o Evelyn eu não tinha pensado nisso. Pra mim o Evelyn tava bom, mas pelas, ele é parecido com o Nibiru, né, no argumento que você falou. Eu acho que o Evelyn é um pouquinho melhor, né, porque ele pegaria decks de Spell e Trap e decks de combo, né? É verdade. E o Evelyn é a cara que, tipo assim, bunny face down, não triga nada, esse tipo de coisa. Mas tem o custo da Battle Phase também, né? É, tem um custo Então Battle Phase. talvez eu acho que eu concordo. Talvez não, eu concordo com você. Eu acho que poderia baixar para um 7, É, 8, 7. e até porque a Evelyn, se você parar pra pensar, ela pega muitos decks que, por exemplo, gastam bastante mão pra fazer muita board. Então pune os decks que fazem bastante board, não fazem follow, por exemplo. Se tiver um deck que faz ali, gasta uma, duas cartas, faz um board respeitável e tem mais três cartas por trás, a Evelyn já não é tão boa. Ela troca com algumas cartas no campo, mas se o cara fez o follow, se o cara tem tech por trás, ele tá de boa de tomar Evelyn. Tanto que no avançada a Evelyn nem é boa já, na maioria das vezes, né? Mas nesse tipo de formato aqui, em que você não tem tanta opção disponível, eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais barata só. E eu acho que a linha com o que a gente já falou, né? Com o nosso coisa, as techs diminuiriam um pouquinho, né? Então, a chance de ter uma tech por trás e tomar o Evelyn aumentava um pouco, o que faria ela poder ser um pouquinho mais barata. Tem um sentido, sim. O Eclipse e os books no geral, né? Eles me dão um pouquinho de, de medo pelo Going First, né? Porque são cartas que são boas Going First, Going Second, e Going First eles podem ser Khalids, né? Mas como você já é proibido de usar coisa que dá o mesmo hand trap, por enquanto tá de boa, né? Quando você puder usar essas cartas e ficar tomando Khalid, talvez aumente um pouquinho esse book. Mas eu acho que por enquanto tá tranquilo, é um board breaker que eu acho que é uma coisa legal, né? Eu ter um board breaker que é bom sendo second, né? Igual o objetivo dele, e não é tão ruim sendo, sendo o primeiro, né? O que às vezes eu acho que pode ser um problema do Eclipse, né? Porque ele buca dois, né? Então, assim, às vezes ele é uma interrupção muito, muito forte, né? Mas Ao tem custo do uma. cara comprar duas na end, mas aí você mata ele, né? Mas tem uma certa vantagem do Book of Moon sobre o Eclipse, né? Até porque ele tá mais pontuado, eu concordo com isso, dele ser um pouquinho mais caro que o Eclipse. Que o Eclipse Going First ele não é tão bom, porque beleza, você pode bucar mais de um monstro do oponente, mas você buca o teu board também. Você buca os seus, né? Uhum. Então ele não é tão versátil quanto o Book of Moon. E o Book of Moon ele pode ser bom nisso que você falou, de ser uma Khaled, de você usar no seu próprio turno. Ele é bom going second, ele é bom going first, então no seu main deck ele tem mais valor do que o Book of Eclipse. Porque você pode usar ele indo segundo comprando ele, indo primeiro comprando ele. Então eu gosto bastante do Book of Moon, tento colocar nos meus decks de Gênesis, mas 7 ainda é um pouco caro para você usar na carta de side, mas eu sempre tento colocar ele, pelo menos no main. Mas ele não necessariamente é de side. Eu Não acho que na maioria das vezes necessariamente ele vai ser side. de. Eu acho Isso, que na na maioria maioria das das vezes ele vezes vai de ser main. main. Isso. Eu sempre tento colocar ele, mas às vezes não é possível. Mesmo sendo uma carta boa e não custar tão caro, mas para você ver como essas pontuações acumulam, né? Ainda mais quando você tem um deck que tem uma engine que custa, sei lá, 30, 40 e os outros 60 com tech, você precisa preencher 12 cartas do seu deck com 60 pontos, às vezes só não tem como. Uhum. Vamos passar para outra categoria, né? Que ali é o Dark Ultimate Layer, né? Basicamente, vou falar sobre o Dark Cooler. O Ultimate Layer, ele tá aí para o Dark Cooler não ficar isoladinho, coitado. Mas, assim, para mim o Dark Cooler é o melhor board breaker, assim, não tem como. Obviamente, ele funciona contanto que a sua engine seja forte o suficiente para quebrar os campos e tal. Mas qual que é o problema? Ele tá a zero. Você pode usar ele em qualquer engine forte do jogo. Ele não custa nada. Então,
normalmente, quando você toma o Dark Hole no More, é de uma engine que vai quebrar seu campo, né? E é uma engine que consegue quebrar, e todas as engines do jogo meio que fazem interações, né? Então, eu acho que o Dark Ruler tá muito barato, porque eu acho que ele é uma carta boa. E as cartas boas no Gênesis tem que ser destinadas a decks médios barra ruim, não a decks fortes de engine. Isso. Ou seja, eu acho que devia ter uma pontuação do Dark Ruler. Pode ser 3, pode ser 5. Eu acho que 5 era uma boa. Mas eu acho que tem que ter alguma pontuação. Ah, mas ele é bom para o jogo One Second. Sim, mas do jeito que o jogo, o Genesis está, ele não está cumprindo a função de engines fortes não conseguir usar as Decks techs fortes. boas, sendo que a tech boa é de graça. Então todo mundo pode usar. E é o que eu comentei. Ela é a melhor tech dessas de board breaker, é ela. E justamente ela vale zero. Você pode até discutir, não, mas ela não mata o campo do cara, não sei o que e tal. Se você der 2 Dark Code é melhor, você não pode matar o cara. Mas assim, ela é a que funciona e ela é zero. As outras são pontuadas. Então assim, ela tinha que ter pelo menos 2 pontos, sei lá. Mas obviamente pra mim, eu acho que é errado esse ponto, essa pontuação. Eu ainda não fiz a matemática sobre isso, porque a conta seria assim, usar até entre 10 e 12 hand traps, permitir o uso disso quando você tem uma engine mais fraca, ou então usar 9 board breaker. Teria que pegar quais são os melhores e balancear as pontuações através deles, né? Acho que 5 pontos é um caminho para isso, né? 5 pontos em cada board breaker você usaria 3, 9 daria 45, sobraria 55 para engine. Ou seja, uma engine média conseguiria usar uma quantidade boa de board breakers, né? Só que o que acontece? Tem cartas de extra deck genéricas que tomam a pontuação. Então, por exemplo, se você usar as cartas de extra deck da 20 a pontuação, sobraria 35 para sua engine. Talvez agora só decks mais fracos consigam usar. Então, decks fracos usam board breakers bons. Decks mais fortes usam board breakers não tão bons. Eu acho que esse é o intuito do Gênesis, né? Pelo menos nessa questão de equilíbrio, né? Senão, fica só favorecendo decks mais fortes e a gente já tá acostumado a deck mais forte ser melhor no avançado mesmo. Sim. E é até interessante essa dinâmica que no meio do jogo eu já percebi que às vezes você vê um deck do oponente e pensa, tá, ele usou aquela carta custa tantos pontos, então ela é meio cara. Talvez ele não use essa outra carta e eu não precise jogar em volta dela. Isso Então aí é muito legal. eu acho legal, tem essa dinâmica. Por exemplo, eu tava jogando contra o Vanquish e aí o Vanquish já tem algumas pontuaçõezinhas e aí eu tomei Ash. Aí você tomando Ash, você sabe que às vezes ele não pode usar umas cartas muito caras, porque você já tomou Ash. Ou às vezes você tomou o Shifter, ele usando o Shifter, às vezes ele não pode usar Ash e Shifter junto. Então tem essa dinâmica que é legal quando você conhece as pontuações e tá jogando, né? E isso entra um Não, e aí pouco você no tá Dark jogando. Ruler, né? Aí você tá jogando, você tomou Ash, você tomou Gama. Talvez esse cara não tenha uns Zeus, entendeu? Então eu não preciso matar esse XYZ idiota que tá me atacando. É, aí se você Esse souber tipo de as pensamento, né? pontuações, às vezes você consegue deduzir algumas coisas sobre o deck do oponente. É bem parecido com o lance de, esse deck é de luz, ele tá no avançado. Esse deck não pode usar, pode usar Impulso. a Dominus, a Impulse, ou a Songs of Domination, porque é um deck que não usa o efeito de Grave e tal, esse tipo de coisa, né? Que é Isso. alguma coisa legal que tem no construído, mas no construído ela é pouquíssimo relevante. São só essas cartas, basicamente. Sim. Nesse jogo aqui, ele é bem maior, né? Por exemplo, joguei contra o Monarca, o campo é 50, então não, tomei uma Ashe. Então eu provavelmente dou 3 Ashe e acabou a pontuação disso aí, né? Exatamente. Não vou me preocupar mais em cartas pontuadas. Vou ter que jogar em volta de cartas não pontuadas. O Aí você Ultimate toma um Slayer Dark tá aí Ruler, né? porque. é, Aí você olha assim, pô, tomei a carta forte de um deck que é pontuado. Pai, entendeu? Aí Exatamente. eu tô lá com o meu deck fraco e, não e eu uso as mesmas cartas que um cara que tá com deck forte. Né? Obviamente, não entenda mal, a gente não tá falando, tem que ser equilibrado, não pode ter deck que é melhor. Vai ter, mano. Jogo tem. Não é só a empresa que faz, os jogadores descobrem coisas também. Então, Isso. vai ter decks mais fortes, decks mais fracos. Mas se a ideia do Gênesis é meio que deixar aberto e tal, tem que ter alguns ajustes. O Ultimate Layer, ele tá aí porque ele é um board breaker muito bom também. E
que ele tá meio barato, na minha opinião. Eu acho que ele podia ser um ponto, 2 pontos, alguma coisa nesse sentido, pra você também não ficar tomando ele toda hora das Enguines fortes, né? Tipo assim, quando você estiver jogando contra um deck de Enguine forte, você pode. Ah, meu monstro aqui ele vai sobreviver, porque ele não vai tomar o Ultimate Slayer do nada, eu vou perder ele e mais uma outra carta. E hoje em dia a gente tem Em cartas que fazem compensação, a isso, né? Ultimate Slayer. Em compensação, o Ultimate Slayer tá barato. Eu acho que o alvo da Ultimate Slayer pra fusão tá caro, que é o Nitiz. Eu acho que podia ser 5 pelo menos. É verdade. Tá meio Tá caro. lá no Extra Deck. Isso. Eu já ia comentar Mas aqui. A gente tem isso alvos aí é de. ajustável. A gente tem alvos de XYZ que fazem alguma coisa. A gente tem dois, o Aggregator e o Valon. A gente tem alvos de Synchro, que é o Malong, e tem alvo de fusão, que é a NTs, e só a NTs está pontuado. Pois é. E assim, teoricamente, fusão é o que você vai menos enfrentar, assim, né? Então, né? É. Não deveria ser tão grave, né? Por exemplo, podia ter uma pontuação no DXYZ se você quisesse, né? Um aggregator da vida. Mas eu acho que resolve isso meio que deixando como tá mesmo e mexendo na Ultimate Slayer. Né? Isso. Exceto essa do Nitiz, né? Pode baixar o Nitiz um pouquinho. Agora a gente tem outras cartas aqui que não estão pontuadas e eu fiquei surpreso porque eu tomei uma delas essa semana passada. Que é o vírus, que eu não esperava que não tivesse ponto. Mas assim, entra naquela categoria de Lingering Floodgate, praticamente. E que você toma, geralmente você vai perder. Então, esse tipo de carta aqui não deveria estar 100 pontos. Esse tipo de carta deveria estar com 100 pontos, né? Pra falar a verdade. Na minha opinião, nem deveria existir, devia estar com 100 pontos e tem zero. Então, Mas eu acho que é fácil resolver isso aí. Eu acho que 5, 10, eu acho que já é o suficiente, porque são as cartas de side, né? é, Aí 10 pontos na carta de side, o cara talvez use um para ser alvo de alguma coisa. Eu acho que idealmente é o que você falou, né? 100 pontos. Mas dá para resolver sem ter que. Tipo assim, o cara que quer dar vírus no amiguinho pode dar vírus no amiguinho. Tem outras cartas, né? A gente botou o vírus aí só porque a gente lembrou deles na hora, mas tem Grisaille Prism, que é uma barra de 2 turnos que você pode usar. pra Acho que deck de o fusão, geralmente. diferente Dimension Ground também é. Cadê? Quantos Acho pontos? que o diferente Dimension Ground é 0. Não, Macrocosmos Dimensional Fury a são DDG tá 0. 10, Então, assim. então tá Ah, justo, ele eu é acho. 10. É. Tá. Poderia ser Eu acho mais, que tá? tá aqui, pode manter. Mas o Macrocosmos. É. O Macrocosmos e a Fissure são chatos. Isso aí é inegável. São. Até no avançado isso é chato, imagina no Gênesis. Não tem como, não. Essas cartas aí estão fora da casinha. Tinha que mexer urgente. Obviamente, não é todo deck, pode usar e tal. Mas uma carta dessa você não tem alt e acaba o jogo. O cara ativa e já é, né? Exatamente. E também, O Fissure ainda nega algumas hand trap de bônus. Você nega é verdade. Vader, Ogre e Draw. É verdade. Draw, você não toma draw também. Uhum. E aí a gente tem outra categoria de cartas também. Algumas cartas que talvez deveriam estar mais baratas, né? O que eu acho essa questão aí? As duas primeiras, elas me chamam muito atenção, porque o Drops e o Pancatrops, principalmente o Drops. O Drops é um board breaker bom. Assim, e ele é um board breaker que ele é bom going first. Assim, não é tão bom going first, mas ele é uma carta usável going first. E ele é bom going second, né? Ele tem um custo, né? Que não é igual ao avançado, que você joga 4 cartas fora da mão e a última que sobrou faz mais 20, né? Então, foda-se, você só passa a sua jogada. E no Gênesis não é assim. Só que eu acho que ele tá meio caro, porque até para decks que a Engine é barata, né, de pontuação, eu considero a Engine barata até uns 30 pontos, você não consegue usar aquela matemática que eu falei, do 9 board breakers, 8 board breakers. Eu acho que entre 7 e 9, né, que tem uma porcentagem alta de você comprar e tem uma porcentagem razoável de comprar 2. Então eu acho que esse Drops podia dar uma caídazinha, assim, uns 8, 7. Eu acho que 7 é o mínimo, assim, porque é uma carta bem decente mesmo. E o Pancratos, por mim, ele era 5. Porque ele é uma carta que pode
trocar com 2 interações, né? Os decks fazem muitas interações. Então, eu acho que é uma carta que deveria ser incentivada a ser usada, né? Uma carta que seria de side, provavelmente, só Go in Second. Então, eu acho que a pontuação dele podia ser uns 5 pontos, para ver se é uma carta que é legal pro jogo, né? Ela é interativa, né? É um efeito rápido, monstro que pode altar monstros chatos. Ele pode altar Concordo. até Spell Trap. Então, é uma carta versátil, uma carta muito interessante pro jogo. Mas eu acho que a 10 pontos vai ser muito difícil ser usada, né? Principalmente porque é uma carta que eu acho que na maioria das vezes vai ser um side deck. Isso. E se a gente fizer uma comparação, já comparando cartas de novo, o Dark Ruler a 0 resolve o campo inteiro. E o Pancatrops que resolve 2 cartas no máximo, custa 10. Pra mim Não, é muito caro, sabe? eu também acho, assim. E parece que o Dark Ruler é mais main deckável do que o Pancratops, né? É, O pessoal usa bastante. sim. Obviamente que é por causa da pontuação, né? Por causa da pontuação. Passando pro lado, né? O Hijack, ele é uma carta que eu acho que tá numa pontuação meio alta. Eu entendo que é meio chato ficar tomando. Tipo, você ter múltiplas cópias de Hijack e Dark Hole. Mas considerando que o Dark Hole tá 3, eu acho que você podia baixar o Hijack para um 5, né? É o que eu falei. Decks baratos tem que poder usar cartas melhores que decks caros de engine. Senão o balanceamento da engine não faz sentido, né? O que eu sinto atualmente é que as techs que são pontuadas, elas acabam sendo muito caras. Até pro deck que é mais barato, não adianta. Ele não consegue usar uma quantidade significativa de cartas que faça ele poder jogar com. Tem que ter alguma justificativa para você pegar um deck que é mais fraco e por isso a engine dele é menos pontuada, e você pode compensar isso nas techs. Sim, eu sinto que com as pontuações atuais da maioria das techs boas, isso não é verdade. A qualidade das techs entre do deck de quem tem uma engine forte, que é 70 pontos, 60 pontos, com alguém que tem uma engine mais fraca, que é 30 pontos. No caso que eu falo fraca, caso todas as engines estivessem balanceadas, né? Hoje em dia a gente tem engine que é 30 pontos, que é o Vank Soul, que é uma das engines mais fortes do jogo. Tem a engine do Archmage, do Odium, que são zeradas, são engines fortes, e não deveriam ser zeradas. Mas considerando que você tem um balanceamento bom das engines já, para fazer diferença no deck, você tinha que conseguir usar mais cartas pontuadas do que você é permitido atualmente, né? Por exemplo, alguém que tem 30 pontos tem 70 pontos para tech. Se ele pegasse 10 cartas no nível do hijack, iria esses 70 pontos, mas ele não ia poder usar nenhuma toolbox de extra, nenhuma carta boa de extra. No site também não podia usar mais nada, esse tipo de coisa. Talvez o hijack A7 esteja bom para evitar a questão de múltiplos, né? Igual do Dark Hole. Mas é uma carta que eu acho que poderia abaixar. Não é o fim do mundo, está a 7. Eu acho ok. Agora, uma carta que Também eu acho. acho que está errada a pontuação é o Chalice. O O cara Chalice é uma se. carta que nega uma carta. Isso não pode ser sim. Ele é melhor do que o. É assim, cara, o Veiler é melhor do que ele porque você pode dar no turno do cara. Mas na maioria das vezes ele é um Veiler depois que passou tudo que faz vantagem, né? Obviamente, quando você é primeiro, ela É uma funciona defesa. igual, né? Até um pouquinho melhor. Então eu quero, igual da minha lista o Vader seria 0, 2 talvez. Mas eu acho que a 5, ela, apesar de ela ter algumas pessoas que utilizam ela assim, eu acho que para a matemática daquela conta que eu passei funcionar, ela deveria ser um pouquinho menor, talvez 3. Eu também acho. Acho que 5 O é que você muito acha pra. sobre o Charles? 5 pontos pra uma carta que. Para trocar um para um. 1 pra 1. Igual eu falei, o Uhum. Dark Ruler troca a mesa inteira. Tipo, você nega a mesa inteira. O Charles nega uma carta só. Só porque ela é defesa going first ela custar 5, acho que é muito caro. É. E ela nem é droplet, né? A última nega, o cara e tal, então ela funciona. Na maioria das vezes você nem consegue negar o que você quer, né? Aí ela dá alvo, aí tem uns Tem carta que tira cards que não alvo. pode ser alvo, então não adianta também. Eu acho que aí
Aí tem o desvio, né? Você dá o charge, seu cara dá um book, aí já, seu charge já não era muito bom, aí não faz absolutamente nada. E por último, eu acho. Eu botei o Fenrir aqui. O Fenrir, ele é uma carta que eu acho que tá com uma pontuação bem alta. Ele é uma carta muito boa. E eu acho que ele é o tipo de carta que os decks com a engine mais fracas deveriam poder usar. Mas eu acho que a 30 ele é muito difícil de funcionar, porque ele. Pra ele ser muito legal, ele tem que pelo menos usar dois, né? Pra você poder fazer um Fenrir com o outro. E isso é muito difícil, com 30 pontos custando 60 a dupla. Pois uma engine mais fraca já vai ter lá seus 30, 40 pontos, né? Eu usaria todos os pontos no Fenrir, aí não dá a quantidade de techs boas, né, que deveria. Ah, o Fenrir é melhor do que muitos techs. É verdade, porque ele é bom going first, ele é bom going second, ele bane face down, que não triga um monte de coisa, ele busca outro dele, então assim, ele é mais forte do que quando ele se encaixa ele é mais forte do que alguns outros board breaker, né? Ele acaba virando 1, 2 interação quando você começa. Então eu acho que o Fenrir ele podia dar uma diminuída para 20, talvez 15, né? Eu acho justo, tipo assim, você Acho que usar 15 é justo. um Fenrir na mesma pontuação da Ashe, né? Porque se eu tivesse podendo usar um Fenrir e a Ashe, eu usaria 3 Ashe, não usaria 3 Fenrir. Então, ele ser o dobro da pontuação, acho meio complicado. Por que o Unicórnio tá aí? O Unicórnio é uma carta que eu acho que tá com a pontuação talvez aumentar. Porque o Fenrir, ele é um board break, lida com campo e tal. Já o Unicórnio, ele lida com o extra deck. E no Genesis, o extra deck e o main deck sofrem o que eu falei com o Desires. As cartas boas já são pontuadas. Você não consegue aumentar a quantidade. Então, nem se você quisesse, você conseguiria jogar em volta do Unicórnio, né? E assim, esse efeito do Unicórnio é muito bom quando você é primeiro. Quando você é segundo, às vezes não é tão bom. Então, assim, esse tipo de carta é meio chata pro jogo, né? Tipo, você perde o dado e toma unicórnio. Frustrante. Se lascou. Aí o cara é segundo, ele faz o unicórnio dele lá, pá, você mata ele. Beleza, sem trauma. É meio chato pro jogo isso. E uma carta forte, né? Você faz uma carta que vira outra, que Fenrir. Então, eu acho que o Fenrir podia diminuir. O unicórnio eu acho que tá bom nessa pontuação aí. Talvez aumente. Também acho. Não, mas eu acho que não precisa aumentar. Se ficar com medo, se a gente baixar o Fenrir, o Castilho vai ficar muito forte, o que eu acho que tá longe disso. Aí você aumenta o unicórnio. Qual que é a pontuação do Arise Heart? Vamos dar uma olhada aqui. 97. Deve ser quase 100, né? Não tem como o Castilho jogar sem o Arise Heart, não. Seria só uma engine auxiliar mesmo. E mesmo com uma engine auxiliar, se você botar o Fenrir a 15 e no Unicórnio a 30, você não consegue fazer isso a engine principal do seu deck, porque é muito caro. Sim, e não Isso tem com o Fenrir a terraform, 15 por já. exemplo. Isso não tem, e não tem terraform. E o campo do Não tem. Castilho já é caro. Ele é 33. Nossa, eu não sabia disso. Jesus Cristo. Tadinho do Castilho. Pois é, exatamente. Mas tá certo, o Castilho seria um deck forte de engine pra esse formato. Isso. Não porque ele faz um combo muito absurdo, mas assim, as cartas são muito boas isoladamente. Sim, concordo. E aí a gente tem outro tipo de carta aqui, mais Floodgates em forma de monstros. Principalmente o Fossil Dyna. Qual que é a pontuação do... Como é que é o nome do bicho que busca ele, o Granite? O Granite 33. O Fossil ele tá aí mais pra ser um exemplo. Porque assim, ele e o Raio, eles meio que são bastante acessíveis, né? O Fossil é um pouquinho mais por causa do Granite, mas o Granite é pontuado. O Raio, ele é buscável pela Tachyon e pelo bicho de Spirit lá que usa no Exorcista. E por ser esse buscável, ele é muito barato. O Raio é muito forte contra vários decks, né? Ele buscar a carta é essencial no Yu-Gi-Oh! E ainda tem um negócio de que quando você fizer um bicho mais forte pra bater nele, ele se tributa e nega, assume. Exatamente, o Raio é uma carta muito boa. Historicamente Então, ele assim, já foi usado bastante, mas recentemente ele só não é muito usado porque não é muito buscável, mas no Genesis ele é. Com mais ele frequência. isso, e assim, ele é uma carta muito forte going first, né? Mas going second é uma carta. É a questão de todos os floodgates. E como eles passaram a ideia de que não permitiremos floodgates, né? Ou então, se você quiser usar, você vai pagar com pontos. Os 20 pontos do Raio são muito pouco. Eu acho que uns 40, pelo menos. Assim.
Sim. Ah, quer usar o Raio? Usa. Ele é buscável? Ele é buscável. Mas assim, não fica desse jeito não. Tu vai ter que pagar pelos pontos. E nesse balaio também tem um Shen Shen aqui que você separou. É mais ou menos a mesma coisa, né? A carta de extra deck. Esse aí eu acho mais difícil, né, mano? Provavelmente os 20 pontos dele tá de boa e tal. Mas é questão de tempo, é uma carta bem forte. Não é igual o Herald, que nega. Que só o do Herald tá na mesa, nega um monte de carta, né? Obviamente nega as cartas absurdas, né? Que é Sim, as cartas que dá fuxa do deck, né? sim. Mas essa também é uma carta chata, né? Tudo que vai caindo do campo, né? Já é banido, então ele volta do Grave, então uma carta forte, assim, talvez um pouquinho maior só para não usar ele muito de bobeira, assim. Mas, como eu disse, no momento acho que não é um problema. Isso. E tem aqui também que a gente separou algumas engines que tem umas certas pontuações. E aí a gente tem Ah, aqui. antes de você passar para essa, vamos só Ah, finalizar o Floodgate, né? Lá embaixo tem o VFD tem o VFD, VFD, e e o eu esqueci o nome Rongomniad. dele. Romaniad. O Romaniad ele tá baixo aí, esse 31, mas eu não vejo ele dando problema. Mas pode dar problema no futuro. Então acho que uns 50 é justo. É. O VFD pra mim podia ser 101, mas. Eu sou do time também. Tipo assim, as pessoas olharam muito pro Gênesis com a mentalidade de assim, não, todas as cartas podem ser usadas, né? Você Vamos só tem quebrar que o jogo. encaixar. Eu acho que eu sou contra isso. Para mim tem cartas que não deveriam. O VFD é uma delas. O Zexal é outra. O Isso. Shockmaster é outra. Mas já que o objetivo é esse, eu não vou fazer o jogo à minha imagem, que eu quero. Já que o objetivo é esse, pra mim, assim, toda vez que tivesse um deck que ficasse jogável com uma carta desse tipo, na próxima lista ele tinha que ganhar uma pontuação para não usar. Exatamente. Eu acho de boa acontecer por um formato, apesar de eu não gostar. Mas eu aceito. Agora, a qualidade das bandas dos gêneros vai ser mostrada quando a gente vê o que eles fazem com esse tipo de coisa. Não, ainda mais porque o Generator que usa o VFD, ele pegou o segundo lugar de um Invitational do Genesis. Então, assim, é algo que tá no radar deles, eles estão observando isso. E assim, se eles quiserem irritar sem irritar o Generator, é só, sei lá, pôr o campo do Generator a 1. Põe alguma carta do Generator, alguma carta-chave, aquele bicho que invoca do deck a 1. E pronto, você não usa mais o VFD. Se você quer usar o Generator, usa. Custando 1, barato. Agora com o VFD, não. Pra mim, isso não podia existir mesmo, não, cara. Mas assim, já que eles têm essa filosofia de se quiser usar, pague 100, pelo menos não tem que ser num deck bom ou um deck splashável, né? Tem que ser num deck que não consiga fazer ele com tanta consistência. Aí é de boa você tomar de vez em quando. Assim, é o que eu falei, assim, você tomar esse tipo de carta durante um formato, eu sei. Mas se virar a lista e eu continuar tomando, tá errado, não pode. Exatamente. Então é, de Floodgate acho que é isso. E agora de engines fortes, que estão pontuadas inclusive. A gente separou algumas aqui, por exemplo, das pontuadas a gente tem Dracoteio, Canine e Vanquish. E das não pontuadas a gente tem o Odium e o Archmage. Então, na minha opinião, o que eu posso dizer sobre essas engines? O Dracoteio tem outras cartas que são pontuadas também. Então não é só a Faimena. A gente tem o Artalia, que é uma das principais, a Keto e o Mululo. Se você juntar tudo isso aqui, você gastaria 100 pontos na engine tranquilo. E faltaria carta para você colocar. Mas é um deck que tem uma força bastante elevada para o formato. Assim, ele é usado no avançado. Ele é forte para avançado. Então, pro Gênesis, ele tem uma força um pouquinho elevada. Mas eu acho que a pontuação tá justa. Você tem que fazer algumas concessões no seu deck para usar todas essas engines. E você não tem como usar techs boas, né? Assim, tirando o Dark Ruler, que não devia estar zero. Mas você não tem como usar outras techs muito boas. Então, pra mim, tá justo nesse ponto. O que você acha sobre o Dracoteio? Eu acho que eu botei a Fimena aí, caralho, eu sempre chamei isso de Fimena. É Faimena com A mesmo. Tá bom, Faz mesmo. devaguei. Não, pois é, mas eu achava que chamava Faimena porque era com I, aí Eu em acho que antes inglês, a era. galera Quando falava. veio pra cá, veio com A. Tá, então não tô maluco. Enfim,
Eu acho que a Faimena tá na pontuação 20 e o Dracoteio tá bem, tá balanceado, eu acho, na pontuação. O objetivo da Faimena estar aí é comparar ela com as outras cartas. Por exemplo, é o Isso. Joku e a Holisu, principalmente. Principalmente a Holisu. A Faimena e a Holisu entram naquele negócio que eu falei lá no final do vídeo, que no início eu achei que era bom, trap na engine do deck, e depois eu descobri que era triste, porque aí o deck fica mais forte bem forte. Mas essas cartas do Gênesis, no construído também, mas no Gênesis, tomar uma carta dessas quando você começa com seu deckzinho lá de bobeira, estou jogando, voltei a jogar, vou me divertir, não sei o quê. Eu dediquei esse deck. Tomar essas cartas quando você começa é desesperador. O jogo quase. Não, eu não vou falar que o jogo quase acaba, porque ele É acaba. quase isso, cara. É quase É, é, isso. muito, é muito difícil, né? São cartas que fazem muita vantagem e interagem de forma boa contra você, né? Então, essas cartas você tomar quando o cara começa, ele busca, você sabe dela, tudo bem. Mas quando você toma ela de hard draw, ela é muito complicada, né? Eu vi um vídeo do Joshua falando sobre isso e eu concordo plenamente. Então, são essas cartas que eu acho que nesses archetypes tinham que ser uma pontuação elevada, né? Para evitar você de tomar elas quando você é segundo, o que pode parecer contraditório, né? Porque é legal ter coisas boas no sendo segundo, mas não é legal ter as cartas que você toma e perde na hora, entendeu? Pelo Isso. menos não deveria acontecer todas as vezes. Ou acontecer com alguma frequência alta, né? Se eu não me engano, tem uma carta que é ao mesmo nível de frustração, que é a Ravenous do Tier Lament. Eu acho que a pontuação dela é alta. Não por causa disso, porque eles já perceberam que é o melhor deck da história. Então eles botaram 50. tudo nela, nesse deck, né? Mas essas cartas são muito fortes quando você toma elas sendo primeiro, né? E o oponente é o segundo. Então eu acho que são cartas que. A Faimena tá na pontuação certa e eu acho que a pontuação da Holy Sul tinha que ser a mesma. Talvez maior, porque as outras cartas de Vangson não são hitadas. Ou pode ser a mesma da Faimena, hitando mais Irritando alguma outra carta de Staker Vangson. Soul ou Razen, né? Pra É, deixar a eu engine gosto da Stake. forte. Eu gosto da Stake, eu gosto da Staker Soul para não atrapalhar muito a quantidade de atributo e tal, né? Eu acho que é justo a Staker Soul, mas talvez É, possa ser o Razen direto. eu tô de boa do Vanquish ser pontuado, o Vanquish ser usado. O que eu não tô de boa é a pontuação ser baixa. E principalmente ainda, ele ser misturado com Canine, que tá aqui como um exemplo de carta. Você falou aí de carta que você toma quando você é primeiro, mas o Joku é muito frustrante quando você tá o inverso, quando você toma quando você é segundo. O Joku é quase um FTK por si só. Então é muito complicado você jogar contra esse tipo de carta sendo uma pontuação tão baixa quanto essa. Eu acho que 13 é É, e muito baixo. quando o cara, quando o cara abre o Joku, é muito difícil. Porque se você tiver um Joku no deck e várias cartas que buscam ele, por exemplo, a Case of Canine, a. Esqueci o nome da carta lá, que é boa pra caramba, rouba. Chaotic Elements. Pra mim, é a carta que rouba o Detonate. Que dá pra dar BL nela. Aí dá pra você dar draw nessa Case of Canine. Então você não toma o Joku full potential, né? Quando você tomou o Joku, é rezar pra Deus, entendeu? Exatamente. É muito forte tomar a carta Hard Draw. Né? No construído tem um Joku Sulfador, que é o. Não tem o que fazer. Só chora. Você perde. Então, assim, talvez esse Joku ser um pouquinho maior, 15 ou 20, pra poder usar só um dele mesmo. Acho que os 15 é justo. Mas assim, talvez não seja justo. Acho que uns 20 vai, velho. Acho que essas três cartas aqui a 20 eu tava de boa. Entendi. Mas ele Falando em cartas a 20, eu acho que as outras duas ali dessa fileira aí, talvez a 20 sejam suficientes. também acho. Eu acho que tem que ser algum tipo de pontuação. O Odium, apesar de eu achar que ele não é um deck problema e etc, porque é um deck que faz algumas interações, boas interações, mas não faz tantas quanto os decks de combo no avançado faz, mas nesse formato um pouquinho mais lento, em que a tendência é os decks não fazer tanta coisa, o Odium faz interações boas e uma vez que o turno começa com ele e volta para ele, você já tá numa posição muito ruim. Se voltar com as traps, e aí ele faz a fusão, e aí ele recicla as traps,
E aí ele simplifica o game state e te controla. Ele é um deck forte, mas eu acho que ele não é tão problema. Mas eu também não acho que ele deveria ficar sem pontuação. Eu acho que alguma pontuação ele tinha que ter, até porque ele está se mostrando ser um dos decks mais fortes do Genesis por enquanto. Eu acho que mais por ele não ter pontuação. Inclusive, esses dias eu tomei do Odeon, eu tomei essa aqui, que é mais uma Floodgate, que é a Tyrant's Tirade. Você tributa. Você tomou isso, bicho? Não, não foi essa não. Ah, foi essa. Foi essa aqui, cara, que ela custa zero. Nossa, eu achei que ela custava alguma coisa. Não, foi pior ainda, cara. Essa carta aqui custa zero. Outra Floodgate que nem devia existir. Mas enfim, eu tomei essa carta aqui. Eu achei que ela custava alguma coisa. Mas eu acho que ele devia ter alguma pontuação. Assim como o Archmage. Que eu acho que o Archmage é um deck que ele é muito consistente. Ele tem aí seus 15 um card combo. Pode usar várias techs. Porque ele não custa nada. Então as techs que você pode usar nele são muito boas. E ele faz bastante interação. Ele consegue fazer de 3 a 4 interações tranquilamente. Às vezes até jogando pra cima de hand trap, dependendo da hand trap, tem poucas, claro, se ele tomasse várias ele parava tranquilo, mas como tem poucas ele consegue jogar pra cima das interações, mas ele é um deck assim que toma cartas, ele toma alguns board breakers, ele toma algumas hand traps, mas eu acho que ele não devia ser zero, acho que ele devia ter alguma pontuação para diminuir um pouco essa quantidade de techs boas que ele pode usar, né? Eu acho que o principal também é, tipo, esse deck dá pra ficar muito forte going first e a galera dá uma sacaneada nisso. Que é usando os Strike, Judgment, essas cartas que são pontuadas. Eu acho que a pontuação é uma pontuação. Mas quando você pega uma Igni que já é boa, com a Não, isso porque ele pontuação pode usar essa carta zerada, aqui, né? né? A Dragon's Mind. Tem Que isso. já é Essa uma carta é carta bem boa. forte e ela não é pontuada. Então, E eu já vi que essa carta ela é usada, ela dá pra usar em muitos decks, né? Talvez seja uma carta que receba pontuação no futuro. exatamente. Mas em geral as Não, Sovereigns não no custam. futuro. Não no futuro próximo, mas é uma carta bem boa, assim. E tem muito bicho 2 500, né? Sim, Engraçado. sim. Mas no geral acho que são decks que poderiam ter alguma pontuação sim. Não pra matar o deck, eu não quero que mate o deck, deixe ele injogável, mas deixe ele com decks menos fortes, né? Pelo menos. Sim, né? Eu acho que esse deck pode ser jogado. Sim, exatamente. Eu não acho tão problema nesses decks aqui não. No Canine eu acho. Por mim, podia matar o Canine de vez. Tomar o Joku com o cara indo primeiro é FTK. Tá, além disso, a gente tem outras cartas aqui que não tem pontuação nenhuma e que deveria ser revisado as soon as possible, tipo, rapidamente. Principalmente esse camarada aqui, o Extravagance, que está sendo abusado no Genesis. Vários decks estão usando ele, porque podem, claro, podem ter múltiplas cartas no extra. Não tem aquele clássico deck combo que tem uma cópia de cada carta, não consegue usar Extravagância, mas tem bastante deck que tá usando Extravagância. A gente tem o próprio Odium usa, o Archmage usa, o Vanquish usa, e tem outros decks que podem usar. Acho que o Radiant Typhoon poderia usar, mas a galera não usa porque eles usam Pot of Greed, porque o Radiant Typhoon também não é pontuado. Então a galera usa 3 Pot of Greed no Radiant Typhoon. E aí conflita com Extravagância. E outras cartas de compra também conflitam com Extravagância. Acho que é mais por esse motivo, né? Mas eu acho que deveria ser uma carta com certeza que teria uma pontuação. A Desires deveriam diminuir e ficar próxima do que o Extravagância devia ter, né? Acho que uns 15 pontos por aí. Pode ser, 15, 10. 10 a 15 é o que eu tô pensando mesmo pro Extravagância. Acho que seria uma pontuação boa pra ele. E outra carta de side aqui que eu odeio que essa carta exista no jogo e seja tão boa, e ela não tem ponto nenhum, porque ela é uma Floodgate, que é o Flying C. Tá certo que ela não funciona contra todos os decks que usam XYZ. Tem alguns decks que conseguem lidar com ela de alguma forma. Por exemplo, o Canine consegue lidar com ela, que você faz tributo summon em cima dele. Então contra o Canine não adianta. Mas isso é mais um problema do Canine, né? E o Flying C em si, eu acho que ele devia ter alguma pontuação perto das pontuações das outras Floodgates. Por exemplo, a gente tem um Shifter que custa 10,
O Flying C tem o mesmo nível de impacto do Shifter. O Shifter acho que é melhor, mas o tá ali parecido o nível de impacto, né? É uma carta que você vai ativar, o cara vai passar o turno e aí você consegue controlar o board e o cara não tem volta mais. Às vezes você até mata o cara por causa disso. E eu acho que deveria ter alguma pontuação ali perto dos 10, talvez 15, mas 15 talvez seja muito pra uma carta que sai. Eu acho que 10 tá tranquilo pro Flying C. Eu acho que é até muito, assim, mas eu acho que o 7 já ia dificultar bastante. Mas pode ser. Né? É, pode ser. E tem essas outras duas cartas aqui também, que o Lanceia em si não vê jogo hoje, mas assim, futuramente ele pode ver jogo. Ainda é uma Floodgate Lingering estilo Draw. Não existe Mares no jogo, então a gente não tem nenhum deck que a gente consiga usar Lanceia, mas por enquanto, né? Mais pra frente isso aqui Tem pode dar o problema. Cristron, né? O Cristron. É verdade, tem o Cristron, que inclusive tá bem E pontuado. tem um detalhe também. Eu acho que o Lancia e o Retaliate são buscáveis no ataque. É verdade, é verdade. Esse aqui pelo o Giant Hand e esse aqui pelo. Qual que é o bicho Rank 5? Eu não lembro mais. Mas tem um É a Rank 5. Ragnar Zero. É a Eu Ragnar acho que é o Zero. Ragnar Zero É também, a por Ragnar exemplo. Zero Rank Ele é 5 lá. fada. Ele é fada Rank 5 água. Uhum. E aí dá pra buscar o Lanceia. É isso aí mesmo. E o Retaliate C entra nessa mesma questão das o Linger e Floodgates, né? Essas três cartas aqui são. Meio que desligam a mecânica inteira, né? Desligam a mecânica inteira, tá no mesmo balaio de draw, shifter. E essas cartas pra mim tinham que ser olhadas com mais cuidado, né? Não tá dando problema agora, mas futuramente pode dar. Uhum. Obviamente vai ter ficado cartas que a gente não falou aí, que poderia ter uma revisão e tal. Eu acho que a gente cobriu as mais importantes. Sim, sim, também acho. Então é isso. Quer falar de mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente falou muito já. Coitado de quem for assistir isso. Tá um vídeo bem longo, mas assim. Mas a Bom, qualidade é boa. A qualidade é boa. Assim, é grande, mas a qualidade é boa. sim, Vale a... põe aí no trabalho, vai ouvindo devagarzinho. na E academia. na academia, exatamente. Mas tá tranquilo. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse nosso primeiro vídeo de inauguração do 2Cardcom. E vem mais vídeos por aí, não necessariamente só de Gênesis. Às vezes a gente vai falar sobre avançado, mas como a gente não tem interesse no avançado agora, por enquanto, a gente deve focar mais no Gênesis. Mas é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Falou, inscreve aí no canal e segue a É gente verdade, se pra. tiver gostado aí, ó, você dá um likezinho, segue no Não, canal. se tiver gostado, não. Se não gostou também, dá um like, não custa nada, ajuda a gente. Faz Ajuda a gente uma aí. doação, garante o lugar no céu. Compartilhe pros amiguinhos e é isso. Obrigadão. Até a Até a próxima. próxima. Abraço.